Marcos, capítulo 5, versículo 21. Após a travessia, uma imensa multidão formou-se à beira-mar. Um dos líderes da sinagoga, chamado Jairo, foi falar com Jesus. Ajoelhou-se diante dele e suplicou: Minha filhinha está à beira da morte. Vem comigo e impõe as mãos sobre ela para que melhore. Jesus foi com ele, e a multidão inteira os acompanhou, apertando e empurrando. Agora a gente vai pular lá por 35. Enquanto ele ainda falava, algumas pessoas chegaram da casa do líder da sinagoga e informaram: Sua filha morreu. Por que continua incomodando o mestre? Ouvindo o que diziam, Jesus tranquilizou o homem: Não dê atenção a eles, apenas confie em mim. Ele não permitiu que ninguém fosse com ele, exceto Pedro, Tiago e João. Entraram na casa, abrindo caminho entre os fofoqueiros, sempre ávidos por uma novidade, e pelos vizinhos que haviam trazido comida. Jesus foi ríspido com eles. Por que todo esse falatório e essa choradeira sem sentido? A criança não está morta, está dormindo. As pessoas da casa zombaram dele, achando que ele não sabia o que estava dizendo. Contudo, Jesus dispensou todos eles, chamou o pai e a mãe da criança e seus companheiros e entrou no quarto da menina. Segurando a mão dela, ordenou: Talita cumi, que significa menina, levante-se. E ela se levantou e começou a andar. Ela tinha 12 anos de idade. Até aí. O que Jesus colocou no meu coração para dizer é que às vezes é muito difícil pegar versículos da cabeça e colocar no coração a ponto de tranquilizar ele. A gente sabe que o Jesus é o nosso pastor e que nada vai nos faltar. A gente sabe que é impossível uma mãe esquecer do filho que amamenta, então como é que Deus vai esquecer da gente? Mas quando problemas chegam na nossa casa, doença, crise, e principalmente quando nada sai como a gente tinha planejado, essas coisas ficam um pouco mais difíceis de serem ditas e serem proferidas da nossa boca. Jairo, com certeza, tinha muitos planos e muitos sonhos para a filha dele, assim como todo pai tem planos e sonhos para os seus filhos, mas uma doença impediu. Mas Jairo ainda assim tinha muita fé e ele foi falar com Jesus e de novo as coisas não aconteceram como ele tinha previsto e Jesus parou para ajudar uma mulher. E eu imagino que Jairo tenha ficado muito irritado com a mulher do fluxo de sangue, porque no meio daquilo tudo, daquele milagre, ele recebe a notícia que a filha dele tinha morrido. E eu imagino que o chão dele tenha caído e daí ele tenha pensado que tudo tinha acabado. Mas Jesus prontamente fala para ele não ouvir o resto do mundo e confiar nele. E é o que ele faz e daí o milagre acontece. Às vezes na nossa vida, a gente acha que porque a história tem mais capítulos do que nós imaginávamos, a história vai ficar ruim. Não significa que a história vai ficar ruim ou que Deus deixou de escrever a história com você. Só significa que a história tem mais capítulos do que você pensava ter. E significa que o mesmo Deus que está pronto para ajudar as outras pessoas, está pronto para ajudar você. E Ele não esqueceu de você, só porque Ele parou para ajudar outras pessoas. As chamadas do céu não estão interceptadas, cheias de ligação por causa de uma pandemia, por exemplo. Jesus é onipresente e onipotente, Ele pode ouvir a sua oração. Então não se esqueça que Jesus não se esqueceu de você, porque Ele quer que você se lembre disso. Ele te ama e não quer te ver sentindo como se você fosse um filho abandonado, porque você não é. Ele não quer que você se sinta desse jeito. A fé para os que perecem é loucura. Assim como Jesus entrou naquela casa e falou que a menina estava só dormindo, as pessoas só começaram a zombar dele. Mas eu e você sabemos que a fé não é você brincar de Wanda do Visão e criar um mundo alternativo onde tudo dá certo para você. A fé é a certeza de que existe um Deus muito maior do que qualquer coisa, que venceu até a morte e que está do seu lado e que te ama. Ele quer te ver sonhando, Ele quer te ver almejando sonhos. Não pense que algo é grande demais para você. Se Deus põe no seu coração, continua, porque Deus não esqueceu de você. Não é porque uma pandemia começou que o céu vai se fechar para sua casa. Deus te deu ferramentas grandes e poderosas, que é o jejum e a oração. Use elas para atrair o coração de Deus, para atrair as bênçãos de Deus para você. Jesus quer, o outro nome do Espírito Santo na Bíblia é fôlego de vida, e que você possa permitir que o mesmo Jesus que entrou na casa de Jairo, com uma frase, com Talita cumi, com uma frase, reerga os seus sonhos, reerga os seus planos, te dê ânimo, te dê força, reviva a sua fé, que Ele possa trazer vida à sua vida, que você possa se lembrar que Jesus não se esqueceu de você, e o mesmo Deus que tinha prontidão para morrer naquela cruz por você, tem prontidão para te trazer alegria e renovo. Não se esqueça disso. Jesus te ama muito e Ele não se esqueceu de você. Não é porque Ele parou para ajudar outras pessoas que Ele deixou de ajudar você. Não, existem sonhos que Jesus quer abrir os céus dentro da nossa casa, que a gente busque a Ele dentro do quarto, sozinhos com Ele, e Ele revele a gente.
Então, que você possa se lembrar disso, em nome de Jesus.